Olá pessoal, bom dia. Neste tutorial eu vou apresentar para vocês uma simulação de parâmetros S, também chamados de parâmetros de espalhamento, utilizando o QX. E vou tomar como exemplo um amplificador de RF da empresa Analog Devices. Então, em circuitos de RF, os parâmetros S normalmente são obtidos através de medidas experimentais, utilizando um analisador de parâmetros de rede, também chamado de VNA. Então, com isso, a resposta fica muito fiel, fica muito próxima do real, porque eles são feitos experimentalmente, né? Então, representam com fidelidade o comportamento real do componente. Isso é importante, principalmente em RF, porque qualquer pequena coisa, qualquer pequeno elemento parasita vai influenciar no funcionamento do componente final. Então, a simulação de parâmetros S é conceitualmente equivalente a uma simulação AC, ou seja, ele efetua uma varredura na frequência e analisa características do circuito como ganho, impedâncias de entrada e saída, etc. Então ele considera o circuito como sendo uma caixa preta, ou seja, não se preocupa com o que tem no seu interior, mas sim com as respostas que ele tem a estímulos externos. Então ele vai aplicar, digamos, fontes de tensão, de entrada, saída, e vai analisar como que ele se comporta do ponto de vista dos terminais do componente, sem se preocupar com o que tem dentro dele em si. Bom, então, para a gente começar essa simulação do parâmetros S, a gente vai baixar da internet um circuito equivalente, ou seja, seria o arquivo de parâmetros S do próprio fabricante do componente. Então, circuitos de RF normalmente têm disponíveis no site do fabricante esse tipo de arquivo de parâmetros S. Então aqui, por exemplo, a gente tem no site da Analog Devices, que é uma empresa que fabrica bastante componentes de radiofrequência, um amplificador de alta frequência, então ele é especificado para trabalhar de 0,4 GHz até 7,5 GHz, então inclui, por exemplo, aquela faixa de frequência do Wi-Fi, mesmo de telefonia celular e tudo mais. Então é um circuito que já é montado, encapsulado dentro de, no encapsulamento de RF, e já tem todo o circuito interno necessário para fazer essa função de amplificação. Tá? E aqui a gente tem esse arquivo de parâmetros S. Então, quando a gente clica aqui, a gente vai obter um arquivo texto, que seria o arquivo, então, que vai conter as informações de parâmetros S que a gente vai utilizar na simulação. Tá? Então, esse arquivo já está baixado aqui e seria mais ou menos nesse formato aqui. A gente não precisa se preocupar com o que tem dentro, porque o QX vai interpretar isso aí e vai entender o que está sendo informado aqui nesse arquivo. Mas basicamente aqui, resumindo, a gente tem algumas informações apenas para o usuário, então seriam comentários aqui, tá, explicando algumas condições que ele foi extraído do componente, algumas condições de medida que foi utilizado. Então, por exemplo, aqui a corrente de polarização, 150 mA, um resistor de polarização de 90 ohms, etc. E a partir desse ponto aqui, ele tem o arquivo de pontos propriamente dito, ou seja, ele vai ter a frequência e os parâmetros S, no caso aqui eles vão ser dados em dB, por conta dessa informação aqui, tá? O módulo e a fase. Tá? Isso relacionados a uma impedância de 50 ohms, que é a impedância do equipamento que foi usado na medida. Então ele tem um conjunto de pontos aqui, cada ponto desse é uma frequência diferente. Então ele começa aqui em 0,01 GHz e vai até finalzinho até 20, 30, 40 GHz. Então é uma faixa de frequência bastante ampla e contém então todas as informações necessárias para um projeto de RF com esse tipo de circuito. Então a gente vai salvar esse arquivo na mesma pasta que a gente está utilizando o QX. É importante que ele esteja lá para que ele possa buscar facilmente ali esse arquivo de simulação. Então a gente vai salvar esse arquivo na pasta que eu estou usando aqui para as simulações. Tá? Bom, uma vez que a gente salvou o arquivo na mesma pasta da simulação, a gente volta para a interface do QX e vai agora iniciar então a simulação parâmetros S. Então, para que essa simulação ela possa ser inicializada, a gente precisa colocar aquele arquivo texto de parâmetros S num formato adequado.
Então, ele é um arquivo de parâmetros S de duas portas, então a gente vai, nesse componentes em arquivo, né, vai solicitar esse arquivo aqui de parâmetros S. Tá? Então, no caso, é um arquivo que tem uma extensão S2P, e agora a gente vai buscar aquele arquivo que a gente baixou da internet, do site do fabricante, então que deve estar aqui dentro, esse aqui, ó. Então, ADL8104 é o nome do componente, é um amplificador de RF, e ele finaliza com S2P. Então a gente busca lá. Aqui ele tem algumas opções, a gente vai deixar dessa forma como está aqui o valor default, tá? Vai então salvar, então ele já contém aqui as características do componente, de acordo com as informações do fabricante, contidas nesse arquivo de parâmetros S, e agora a gente vai adicionar fontes, né, de potência aqui para a simulação de parâmetros S e também o nó de referência. Então o nó de referência tem que ter aqui o terra, né, como a gente sempre está comentando aqui. E na entrada e na saída, então a entrada seria o nó 1, tá? E a saída seria o nó 2. Então, como é um amplificador, ele vai ter uma entrada e uma saída apenas. Tá? Então, nessa simulação de parâmetros S, a gente não considera, digamos, o terminal de polarização do circuito. Considera que ele já está polarizado corretamente ali. Tá? Então, aqui a gente vai colocar o que a gente chama de fontes, né, de potência. Tá? Então, quando a gente faz simulação de parâmetros S, é importante que a fonte de tensão ou de corrente que a gente utiliza, ela tem uma impedância interna definida, geralmente 50 ohms, que é o padrão que se usa para RF. Tá? Então, aqui ele já te dá uma fonte que ele chama fonte de potência, que já tem um resistor de 50 ohms interno a essa fonte. Tá? Então, seria esse valor aqui, ó, a impedância da fonte de 50 ohms. Então, essa fonte seria o quê? Uma fonte de tensão associada com a resistência. Tá? Simplesmente isso aí. Tá? Então, a gente vai conectar essa fonte na entrada. Tá? Colocar um terra aqui como referência. E também vai colocar uma fonte na saída. Tá? A rigor, não precisaria de uma fonte de saída, porque a saída normalmente é utilizada uma carga, né, resistiva, um resistor, uma antena, etc. Né? Mas para que a simulação de parâmetros S fique completa, é importante ter essa excitação na saída também. Tá? Então, o mesmo tipo de excitação a gente vai colocar aqui na saída. Então, de modo que ele vai analisar esse nosso circuito de parâmetros S, né, o nosso arquivo, como sendo um circuito, digamos, caixa preta, ou seja, ele não sabe o que tem dentro. Então, a princípio, ele nem sabe o que é entrada, o que é saída, ele vai fazer uma análise completa para depois identificar esses parâmetros através daquele arquivo de parâmetros S. Tá? Então, vejam que aqui, ó, o P1, que seria a porta 1, ficou conectada no terminal 1 do componente, que é a entrada, tá? E o P2 ficou conectado na porta 2, que é a saída do componente, a saída do amplificador. Tá? Então agora a gente vai adicionar uma simulação do tipo parâmetros S, tá? Que seria essa simulação aqui. Tá? Vai definir a faixa de frequência que a gente quer analisar. Então, como é um amplificador que está definido, né, para frequências até 7.5 GHz, então a gente vai editar as propriedades aqui. Aí a gente pode escolher linear ou logarítmica, né? Então a gente vai escolher log aqui, tá? E eu vou começar a simulação em 100 MHz aqui, então 0,1 GHz, tá? Então 0,1 GHz até 10 GHz. Eu vou colocar ali 30 pontos por década, até um pouco mais, 50 pontos por década de frequência, né? Ele vai fazer então essa varredura de frequência, começando em 100 MHz ou 0,1 GHz até 10 GHz, né? Colocando 50 pontos para cada década de frequência. E vai se basear naquele arquivo de pontos fornecido pelo fabricante, que ele já tem então dentro daquela caixinha que representa o componente. Tá? Então, com isso aqui a gente pode iniciar a simulação. Vai dar um nome para isso aqui. É uma simulação bastante rápida, porque é uma simulação do tipo AC.
né? Ou seja, é uma simulação que é relativamente simples de ser executada pelo QGIS. E agora a gente vai colocar os gráficos com os resultados aqui. Então, quando a gente tem simulação de parâmetros S, então o que ele vai fornecer para a gente são justamente essas relações aqui, que a gente chama de parâmetro S11, S12, S21 e S22. Então, como são duas portas, ou seja, um componente com uma entrada e uma saída, e um nó de referência, que seria o terra, né? Então ele vai analisar, o S11 seria equivalente ele a analisar as características da entrada, o coeficiente de reflexão do sinal na entrada, tá? S22 é o coeficiente de reflexão na saída, tá? S12 é o ganho reverso, ou seja, aplicando um sinal na saída e analisando o comportamento desse sinal na entrada. E S21 é o ganho direto, ou seja, analisando o sinal aplicado na entrada, como é que ele sai na saída. Então seria o ganho direto. O mais importante é esse aqui, tá? Então a gente vai, vamos analisar primeiramente esse ganho S21 e vou colocar junto aqui o ganho S12 também. Então aqui seria o ganho de tensão direto, tá? Quanto ele amplifica o sinal, tá? E aqui seria o ganho de tensão reverso, tá? Que normalmente na prática não é muito utilizado, porque seria equivalente a você colocar um sinal na saída do amplificador e ver como que ele se comporta na entrada. Então o mais comum é o ganho direto, que seria esse S21, tá? Então vamos analisar isso aqui. Então o que a gente observa aqui, ó? Então, em função da frequência, né? O ganho direto, que é o S21, a gente observa aqui que ele aumenta rapidamente aqui para frequências, né, a partir de, digamos aqui, vamos ver qual que é o valor aqui, pegar aquele cursor, então, pegar aqui nesse valor médio, né, então, frequências, ó, em torno ali de 3.6, 10 a 8, ou seja, seria equivalente ali a 360 MHz, tá? E aí ele sobe rapidamente a partir dessa frequência aí, tá? E atinge um seu valor máximo ali em torno de 1.32 GHz, tá? E depois disso ele vai diminuindo, né, até, né, chegar ali em valores, né, que tendem a decair com a frequência, né? Então ele é especificado até 7.5 GB. E o que ele fornece aqui para nós como valores do S21 seria equivalente ao ganho de tensão, ou seja, a gente aplicando, por exemplo, na entrada dele 1 volt, tá? Um sinal alternado de 1 volt, por exemplo, ele vai ter na saída, nessa condição aqui, né, em torno de 3,5 volts, tá? Aqui também, né, como é uma simulação AC, ele vai fornecer para a gente resultados complexos, ou seja, parte real, parte imaginária. Se a gente quiser, pode transformar isso aqui no formato magnitude e ângulo, que seria módulo, né, e a fase do sinal. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, nessa condição ele tem um ganho de 3,6 e uma fase de 33 graus. Tá? Então ele vai ter um ganho máximo ali, né, em torno de 6 e pouquinho, 6,2, né? E à medida que a frequência aumenta, o ganho tende a diminuir, e cada vez que aumenta mais a frequência, esse ganho cai. Né? Então esse seria o ganho direto de tensão. Se a gente analisar o ganho reverso, né, é normal que ele seja um valor bem baixo, tá? Porque não é interessante que o amplificador amplifique um sinal na condição contrária. Né? Então o ganho reverso é um valor bem baixo, bem inferior ao ganho direto, mas ele existe, ele não é zero. Né? Então vou colocar na mesma formato aqui do ganho S21, mas veja, para uma mesma frequência, por exemplo, ele pegando a frequência de 2 GHz, né? Nos dois iguais, o ganho direto é em torno de 6, 5.92, e o ganho reverso 0,049, ou seja, praticamente ele atenua o sinal, ele não amplifica, ele atenua o sinal, o que é esperado, né, no caso de um amplificador que tem uma condição unidirecional, ou seja, ele quer amplificar o sinal numa única direção. Ok, pessoal? Então isso aqui seria referente aos ganhos de tensão. Tá? Então vamos colocar no mesmo gráfico aqui, só que na outra, no outro eixo Y, né, as características do S11 e o S22, que seria o quê? Seria o coeficiente de reflexão,
da entrada e da saída. Então, reflexão seria o quê? Uma vez que eu coloco um sinal na entrada, o quanto que ele reflete de volta, né, para aquela minha fonte, ou seja, o quanto que ele está casado em impedância com a minha fonte de 50 ohms, tanto na entrada quanto na saída. Tá? Então, se eu colocar aqui no eixo, vou colocar S11 e o S22 e escolher o eixo da direita. Tá? Então, S22 no eixo da direita. Vou clicar isso aqui. Então, agora a gente tem essas duas linhas aqui. Tá? Então, para a informação de vocês, quanto menor o S11 e o S22, mais próximo de 50 ohms a gente tem a impedância de entrada, né, e impedância de saída. Então, o S11 refere-se à entrada e o S22 refere-se à saída. Então, o ideal seria o quê? Seria que eles fossem zero em toda a faixa de frequência. Só que isso na prática não é possível. Então, quanto menor ele for, melhor. Tá? Então, significa, né, se eles fossem zero, inclusive em alguma posição aqui de frequência, o S22 é zero, né? Então, nessa condição, ele estaria com a saída perfeitamente em 50 ohms. Tá? Então, nessa região aqui, ele tem uma impedância de saída que é diferente de 50 ohms, daria para a gente calcular, mas não é o caso aqui agora. Mas ele tem, então, essa característica aqui, tem uma certa variação da impedância em função da frequência que acaba sendo causando uma reflexão do sinal. Tá? Então, isso seria o quê? Seria a quantidade do sinal que reflete de volta para a entrada ou para a saída. Então, por exemplo, se a gente pegar uma frequência aqui de... Vamos pegar o nosso cursor aqui. Opa. Então, se eu tiver no S11, ou seja, na entrada, né, dessa frequência de aproximadamente 2 GHz, tá? Então, ele vai ter, vamos transformar isso aqui no módulo e fase, fica mais fácil de a gente ler. Então, ó, seria equivalente a 0,26 do sinal, né, por cento do sinal, digamos assim, né? Ele vai ser refletido de volta. Tá? Por quê? Porque ele não tem um casamento perfeito de 50 ohms. Então é uma certa deficiência que ele tem. Tá? Não é tão grave isso aí, isso tem como contornar, mas ele tem então essa parcela de reflexão. Tá? A mesma coisa acontece também na parte da saída. A parte da saída que seria aqui o verde, né, ele vai ter uma certa reflexão que é diferente de zero, esse coeficiente de reflexão, indicando que ele tem uma impedância que não é perfeitamente 50 ohms. Ok, pessoal? Então isso representa uma ferramenta de grande valia para projetos de RF, né, quem trabalha com projetos de RF, porque você tem uma simulação muito realista, muito próximo do que seria na prática, né, já que esses parâmetros S foram medidos efetivamente com equipamento de alta precisão, um equipamento que consegue medir uma ampla faixa de frequência e com grande precisão. Então, com isso a gente tem uma simulação muito realista, muito próxima do que seria na prática, né? Isso é muito importante, principalmente em projetos de RF, que exige bastante habilidade, digamos assim, do engenheiro para conseguir um sucesso naquele projeto. Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza esse tutorial de parâmetros S. Até a próxima.